Muito boa noite. Estamos felizes por mais uma vez estarmos aqui, mais uma noite, e fico feliz por ver tanta juventude aqui bem pertinho de mim. Neste momento vamos fazer os momentos de louvor, como tem sido nosso hábito. Vamos nos erguer em louvor ao nosso Deus, vamos cantar bem alto e vamos começar com o hino bem conhecido, Tu és o único Senhor. Gastei o pensamento, não parei um só momento de pensar se havia mais alguém aqui. Tu és o único Senhor da minha vida. Tu és o único Senhor da minha vida. Já gastei o pensamento, não parei um só momento para pensar se havia mais alguém aqui ao pé de mim. Oh Jesus, eu vou para onde fores, tua força é minha também. Dá-me a tua mão como ninguém. Tu és o único Senhor da minha vida. Tu és o único Senhor da minha vida. Consegui ler a palavra, entender o que ela grava. Sou feliz e vou contar o que aprendi. Tu és o único Senhor da minha vida. Tu és o único Senhor da minha vida. Consegui ler a palavra, entender o que ela grava. Sou feliz e vou contar o que aprendi, falar de ti. Oh Jesus, eu vou para onde fores, tua força é minha também. Oh Jesus, se eu estiver por baixo, dá-me a tua mão como ninguém. Dá-me a tua mão como ninguém. Dá-me a tua mão como ninguém. Amém. E de seguida vamos cantar o hino Em Tuas Mãos. Em tuas mãos, em tuas mãos, quero, oh Deus, me colocar em tuas mãos. Vem mostrar
Esta é a minha oração, ter minha vida em tuas mãos. Toma, pois, meu coração em tuas mãos. Agora, para começarmos a nossa reunião, vamos entoar o hino de tema de pé. Vamos entoar o hino de tema A Grande Esperança. Os heróis do passado deixaram um grande legado ao erguerem com santa ousadia a bandeira da cruz. Com coragem venceram gigantes, superando os limites com fé, inspirados no exemplo maior que é Cristo Jesus. Vive a grande esperança, testemunhando de Cristo e da salvação. Vive a grande esperança, deixa Jesus habitar hoje o teu coração. Hoje o meu compromisso é viver e falar de esperança. Mesmo se for preciso sofrer, eu não vou desistir. Vou lutar pela causa do Mestre, vou levar os perdidos à luz, pois o que me motiva é a volta de Cristo Jesus. Vive a grande esperança, testemunhando de Cristo e da salvação. Vive a grande esperança, deixa Jesus habitar hoje o teu coração. Vive a grande esperança, testemunhando de Cristo e da salvação. Vive a grande esperança, deixa Jesus habitar hoje o teu coração. Cristo é nossa esperança, Cristo é a grande esperança, deixa Ele ser a esperança do teu coração. Vive esta esperança, Cristo, a grande esperança. Pedi a todos para se ajoelharem para falarmos com Deus. Pai querido, estar mais altos céus, humildemente, Senhor, nos achegamos ao teu trono da graça, Senhor, reconhecidos que somos pecadores e que carecemos de Jesus diariamente na nossa vida, ó Pai. Te dou muitas graças, Senhor, por teres colocado no coração de cada jovem, de cada irmão presente, o desejo de vir à tua casa, Pai, nesta noite. E neste momento venho suplicar, Senhor, que o teu Santo Espírito se possa revelar através do pastor Artur e que a mensagem que ele hoje nos vais trazer, Senhor, nos possa ajudar para o nosso crescimento espiritual, para que cada dia possamos nos preparar para essa grande esperança que acabamos de cantar, Senhor.
te venho pedir uma bênção muito especial por cada uma das visitas que está aqui presente, ó Pai. Que possas ser com os seus problemas, com as suas dificuldades e que elas possam encontrar em Jesus um grande amigo, ó Pai. Também te suplico, Senhor, por aqueles que estão a assistir pela internet, que também os possas abençoar e que eles possam sentir o nosso conforto, possam sentir o teu abraço a confortá-los neste momento. É tudo quanto te peço e te agradeço, nos méritos de Jesus Cristo. Amém. Os momentos de oração hoje vão ser diferentes do que é habitual. Vamos nos reunir em grupos de 3 e cada elemento vai orar pelo elemento que está à sua direita. E assim cada um ora pelos seus elementos. Está bem? É simples. Grupos de 3 e cada um dos elementos vai orar pelo seu elemento à direita. Está bem?
Muito boa noite. É bom estar uma vez mais convosco nesta noite. As noites vão sucedendo. Estamos quase a chegar ao final. É só mais amanhã à noite e depois sábado de manhã. E voltaremos à nossa vida rotineira e cotidiana. Mas eu espero que nunca mais nos esqueçamos deste personagem interessante que é Jonas. E para nós nos irmos lembrando dele, temos cada noite 3 perguntas. Eu iria pedir que nos começassem com a primeira. Ver o que é que nós recordámos de ontem. E a primeira pergunta mostra-nos que as muralhas de Ninive faziam 17 km de perímetro, 18 km de perímetro ou 19 km de perímetro. 19 km de perímetro. Muito bem. As outras 3 cidades que constituíam a grande Ninive eram Vila Nova de Gaia, Porto e Gondomar, Reobote, Calá e Recém, Gibeão, Jerusalém e Babilónia. Exatamente, era a B. Muito bem. A era muito difícil. A era muito difícil. Era a B. As 2 palavras para arrependimento no livro de Jonas são Shuvinaham, Shuviniham, Shuvinikon. Muito bem. Shuv e Naham. Para todos aqueles que estão também a acompanhar-nos através da web, é uma pena nós não podermos ouvir as vossas respostas, mas temos absoluta certeza que acertaram em todas. Pelo menos é essa a certeza, entre aspas, de fé que nós temos. Quando eu, aqui há 3 anos atrás, fui fazer uma viagenzinha por algumas terras bíblicas, Israel, Jordânia e Egito, uma das zonas que eu visitei foi o Sinai, a zona do Sinai, o Monte Sinai. Mas a visita foi um bocado turbulenta. Nessa manhã, eu ainda estava na Jordânia, nós tínhamos visitado a cidade de Petra, que é uma cidade espetacular, é um território espetacular. E daí nós rumámos, é a zona de Esaú, sabem? A zona de Petra é a zona de Esaú. Vocês têm a rua de Esaú, o restaurante de Esaú, o hotel Esaú, a travessa Esaú, é tudo Esaú ali. É a zona de Esaú, ainda hoje é a zona de Esaú. Depois nós atravessamos em direção ao sul de Israel, chegámos ao sul de Israel, Beersheba, e de Beersheba nós passámos a fronteira para Taba, no Egito. Quando nós chegámos à região do Monte Sinai, eram mais ou menos 11 horas da noite. Eu tinha acordado às 8 da manhã e ainda não tinha pregado o olho, como se costuma dizer. E eram 11 da noite e nós íamos começar a subir o Sinai à 1 da manhã. E, portanto, a única coisa sensata que eu tinha a fazer era pôr a mala no quarto, desmontar as coisas, sentar-me um bocadinho e depois reunir-me com os outros. Fui-me reunir com os outros, nós tomámos um chá e lá começámos a ir para o local da ascensão ao Monte Sinai. Era mais ou menos 1h30 da manhã quando nós começámos a subir. Eram 6 horas da manhã quando nós chegámos ao topo. É assim, é uma ascensão lenta e demorada. Sobretudo porque a última parte da ascensão é tremendamente difícil. O guia ia-nos avisando. Iam havendo paragens e ele dizia, vocês querem ficar por aqui? À volta, quando passarmos, trazemos os que forem ficando. Toda a gente foi resistindo, até à última estação. Na última estação já deixámos uma boa parte do grupo. Porque finalmente, a última parte da ascensão ao Monte Sinai, para quem já o atravessou, para quem já foi lá, sabe que mais ou menos o que tem que fazer é subir 600 degraus desnivelados de rocha. Ou seja, umas pedras podem estar a esta altura, as outras podem estar a esta altura, as outras àquela altura, e nós vamos subindo desniveladamente. É um esforço enorme. E quando nós lá chegamos, eram 6 horas da manhã, roupinha colada ao corpo do suor e de repente um frio glaciar. Mas tudo bem. Eu pensava, estou no Sinai, isto é de certeza uma experiência única na vida, deve acontecer qualquer coisa, eu tenho que sentir a presença de Deus em algum sítio. À minha direita estava uma budista, pernas em flor de lótus,
ao meu lado havia um muçulmano, estendeu o tapete e vai de adorar. E ali estava eu e alguns outros do meu grupo, cristãos, lá estávamos nós. Não sei se à espera que acontecesse qualquer coisa ou não, mas tínhamos uma grande expectativa. Vimos o nascer do sol, que é algo extraordinário. Passado isso, é igual a outra coisa qualquer, sabe? Na verdade, não posso dizer, se calhar a senhora budista que estava à minha direita é capaz de ter tido uma experiência mística, o muçulmano que estava à minha esquerda no seu tapete de oração é capaz de ter tido outra experiência mística, mas nada. Ou eu sou muito estranho, eu pensei, eu devo ser muito estranho. Estou provavelmente no sítio onde Moisés se encontrou com Deus. E nada. Nada. Caramba, eu devo ser mesmo difícil. E, passado este bocadinho, nós fomos descendo. Mais ou menos de uma temperatura de 0 graus, nós fomos descendo e a temperatura ia aumentando desproporcionalmente. Quer isto dizer que quando eu cheguei cá em baixo, ao sopé da montanha, estavam nada mais, nada menos do que 35 graus. É um stress imenso. Nós vamos descendo, e é um esforço, porque a descer nós temos que ir travando com os músculos, vamos descendo, vamos descendo, vamos descendo, e a temperatura vai subindo, vai subindo, vai subindo. Era suposto eu estar de férias e não ter stress. Mas quando eu cheguei cá abaixo, eu vinha pior que o Jonas, vinha passado dos carretos. E à minha esquerda há um mosteiro. Chama-se o Mosteiro de Santa Catarina. Nós passamos por ele lá à direita quando começamos a subir o monte, mas quando descemos, ele está à esquerda. Eu entrei ali, naquele mosteiro. Os monges não estavam lá, porque eles tinham ido para Jerusalém, era a altura da Páscoa, aquilo é um mosteiro ortodoxo, e portanto, eles foram para Jerusalém. É engraçado, eu vinha de Jerusalém. Cruzámos no caminho, certamente. Mas não estava ninguém, só estava o guarda. E eu perguntei-lhe se eu podia ficar ali um bocadinho. E havia ali umas árvores e uns bancos. E eu sentei-me. E senti uma paz como nunca tinha sentido naquela viagem. Uma paz espetacular. Uma paz como eu já não sentia há muito tempo na minha vida. E eu ri-me para comigo mesmo. É engraçado. Lá em cima, onde eu esperava sentir isto, nada. Aqui em baixo, no mosteiro, vá-se lá saber porquê. Silêncio absoluto. E eu senti uma paz espetacular. Muitas vezes, sabem, Deus revela-se a cada um de nós, não da maneira como nós queremos, mas da maneira como Ele escolhe. E é por isso que nós vamos encontrar o nosso amigo Jonas. E estamos agora no capítulo 4. E vamos encontrá-lo. Já agora, como é que nós o vamos encontrar? Qual é a forma que nós já o encontramos a fugir, já o encontramos a dormir, já o encontramos molhado, e agora como é que nós vamos encontrá-lo? Frustrado, pior que frustrado, zangado. Eu vou pedir a um voluntário, porque nós temos aqui alguns versículos para ler, agora de início. Voluntário ou voluntária? Bom, a esta hora do acontecimento vocês já sabem a regra, não é? Quem desviar o olhar é esse mesmo que eu chamo. Têm todos interesse em olhar para mim. Já foi tarde. Jonas capítulo 4, versículos 1 a 4. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse. Estando ainda na minha terra, por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande de benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ao Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento. Muito obrigado. É razoável esse teu ressentimento. Ora bem,
O que é engraçado, que nós percebemos com Jonas, é que ele, vamos encontrá-lo irado. O texto bíblico diz literalmente isto. O arrependimento dos ninivitas foi para Jonas um grande mal. Onde vocês têm a dizer que Jonas extremamente, desgostou-se Jonas extremamente, a Bíblia diz isto. Foi para Jonas um grande mal. Jonas viveu aquele arrependimento, aquele duplo arrependimento, o dos ninivitas e o de Zeus, como um grande mal. E o que é engraçado é que esta palavra mal, que aparece no capítulo 4, versículo 1, é exatamente a mesma palavra que aparece no capítulo 1, versículo 2 de Jonas, quando Deus diz a Jonas, vai à cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia, o seu mal, subiu até mim. Quer dizer que o mal dos ninivitas, a maldade dos ninivitas, era agora a maldade que Jonas sentia. Apanhou o vírus. Jonas apanhou o vírus dos ninivitas. Mas ele apanhou o vírus contra Deus. E o que é que ele reprova a Deus? Para já, o sentimento dele zangou-se. Mas ele não se zangou só. É que a palavra irado significa também incendiado. Jonas estava a queimar por dentro. Vocês já ficaram a queimar por dentro com alguém? Já se zangaram com alguém e ficaram aqui por dentro a queimar? É o que aconteceu com Jonas. Ele ficou tão danado, tão zangado com Deus que ele ficou a queimar. Não é em lume brando, é em lume a ferver. Ficou ali a queimar em lume a ferver por ali dentro contra Deus. E depois ele tem uma boa ideia. Mas esta nós temos que lhe dizer é uma boa ideia. Quando nós estamos a queimar por dentro contra alguém, qual é a melhor coisa a fazer? Exatamente. Não é beber um copo d'água. É orar. E Jonas, pelo menos, ele tem uma boa ideia. Vou orar. Se nós seguíssemos o conselho de Jonas, éramos capazes de desarmadilhar algumas das nossas bombas. É que às vezes, quando nós estamos assim zangados contra outra pessoa, irados desta maneira, queimar por dentro, e nós, se nos tira a cavilha, é a explosão pela certa. E se nós orássemos, se calhar isto desarmadilhava-se por si só. E Jonas vai orar. Mas eu não sei se vocês, nesta leitura rápida, tomaram bem conta da oração de Jonas. Porque é uma oração particular, esta oração de Jonas. Aliás, uma coisa que nós aprendemos com Jonas é que ele ora. Pelo menos, temos que lhe dizer, ele ora. Já é pelo menos a segunda vez, certo? Orou no ventre do peixe e orou agora. Mas esta oração é muito particular, porque no hebraico as palavras eu ou meu ocorrem cerca de 9 vezes. Quando eu faço uma oração, o centro da oração deve ser quem? Ou o outro. Não eu. É engraçado. O centro da oração era Jonas. Jonas era o centro daquela oração. E este é muitas vezes o problema também da oração. É verdade que nós devemos orar com Deus acerca de nós próprios. Mas se nós centrarmos a oração apenas em nós próprios, nós começamos a ser um bocadinho narcisistas, espiritualmente falando. De maneira que o centro da oração devia ser Deus ou o outro. Não o caso de uma oração de intercessão, mas aqui não. Jonas vai centrar a oração em si próprio. E ele vai fazer outra coisa extraordinária. Nesta oração, é bom que nós nos lembremos uma coisa. Nós hoje temos uma Bíblia. No tempo do Antigo Testamento, e até mesmo no tempo de Jesus, raramente as pessoas tinham uma Bíblia. De maneira que aquilo que elas faziam era aprender versículos de cor. E nesta oração, Jonas vai dizer a Deus que eu sabia que tu és um Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-te, grande em benignidade e que te arrependes do mal. Tudo isto que ele está a dizer não é da cabeça dele, é um texto bíblico. Encontra-se em Êxodo 34, versículos 6 e 7. É a vez em que justamente Deus aparece a Moisés no Monte Sinai e Moisés diz, Senhor, eu gostava tanto de te ver. E Deus diz, muito bem, Moisés, mas tu não me podes ver, esse é que é o grande problema. É que se tu me vires,
Nem dá. Tu morres, mas eu vou fazer uma coisa. Eu vou passar por ti, vou esconder a minha face e tu vais-me ver pelas costas. E quando Deus passou... Já agora, vamos ler. Êxodo 34, versículos 6 e 7. Êxodo 34, versículos 6 e 7. E quando Deus passou, diz assim o texto de Êxodo, e passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até à 3ª e 4ª geração. Jonas conhecia isto. E de tal maneira ele conhecia isto, que ele vai dizê-lo. Ele vai dizê-lo na sua oração. E vai atribuir a Deus justamente todas estas características que são de Deus, algumas das quais são palavras de uma enorme riqueza bíblica, como aquela que diz que Deus é amor. Não sei como é que diz a vossa tradução, a última coisa. Ele diz grande, a minha diz grande em benignidade. A vossa diz o quê? Benignidade também. Algumas poderiam dizer bondade. É a palavra hebraica chesed. Chesed é das palavras hebraicas, é das palavras bíblicas, a palavra mais rica de significado. Pode significar bondade, pode significar benignidade, pode significar amor, pode significar misericórdia. É toda a característica compassiva de Deus. Nós poderíamos calcular uma coisa, ao dizer estas coisas todas de Deus, Jonas, poderíamos dizer, ele está a louvar ao Senhor. Mas não, ele não está a louvar ao Senhor, ele está a fazer o quê? Ele está a reprimendar o Senhor, ele está a fazer uma reprimenda a Deus, ele está a culpabilizá-lo dele ser isto. Um Deus assim não dá para trabalhar. Não se pode ser profeta de um Deus assim. É impossível. Não dá. É a ironia pura que está aqui com Jonas. E porquê? Porquê é que Jonas está de tal maneira tão zangado? Zangado a um ponto muito simples, que ele diz assim, peço-te ao Senhor que quê? Que me tires a vida. É engraçado este Jonas. Ora bem, é isto que eu gosto na Bíblia. É que a Bíblia é tal e qual como nós. Primeira coisa, no capítulo 2, o que é que ele disse? Lembram-se no capítulo 2, quando ele está lá no ventre do peixe? Fiquei quase por estar banido da tua presença, Senhor. E eu não queria. Capítulo 2. Capítulo 2 ele diz isto. Eu não queria estar banido da tua presença. Nesse mesmo capítulo 2, ele já vai agradecer antecipadamente a maneira pela qual Deus o vai salvar. A ele, Jonas, do ventre do peixe, claro. Lá dentro. Agora, o que é que ele pede? Senhor, olha, mata-me. Mata-me que assim não vale a pena. Mas, por outro lado, ele ainda vai dizer mais. Ele vai dizer assim, eu até tinha razão. Eu até tinha razão em ter fugido. Quer dizer, no ventre do peixe, ele diz assim, fui um idiota em ter fugido. Agora, ele diz, eu até tinha razão em ter fugido. É tal e qual como nós. Tal e qual como nós. Quer nós sejamos mais adultos, quer nós sejamos mais adolescentes, quer nós sejamos mais jovens, nós somos sempre assim. Um bloco de contradições. Um bloco de contradições. E acontece justamente tudo isto. Agora ele pede ao mesmo Deus que lhe tinha salvado a vida que lhe atire. Mas o que eu gosto é da pergunta de Deus. Deus também sabe ser resumido. No hebraico, a pergunta só tem 3 palavras. Jonas, é razoável essa tua ira? É razoável essa tua ira, Jonas? Eu gosto disso. É como se Deus lhe tivesse a dizer, Jonas, é que ainda por cima a palavra irado
significa vermelho. Vermelho de raiva. Estão a perceber? Ele ficou mesmo pimentão. Daqueles pimentos vermelhinhos. Tal como estava o Jonas. E Deus diz-lhe na maior das calmas. Imaginem vocês estarem zangados contra uma pessoa, vermelhos, incendiados, e esta pessoa com a maior das tranquilidades diz assim, mas é razoável essa tua ira? É razoável, Jonas? No fundo, o que Deus está a dizer é uma coisa gira. Que é assim, porquê é que nós muitas vezes nos zangamos, nos encolerizamos, nos iramos por questões teológicas? Vale a pena? Será que vale a pena? Mencionem lá as coisas pelas quais nós, às vezes adventistas do sétimo dia, nos zangamos uns com os outros. Vai depender da igreja em que estamos, vai depender do grupo a que pertencemos, vai depender das coisas que fazemos. Às vezes zangamos porque uns comem uma coisa, outros comem outra. Às vezes zangamos porque uns vestem uma coisa, outros vestem outra. Às vezes zangamos porque uns oram de pé e outros oram de joelhos. Às vezes zangamos porque uns citam a Bíblia e os outros os escritos da irmã White. Às vezes, tantas coisas pelas quais nós nos zangamos. Vale a pena. É razoável essa tua ira. É isso que Deus está a dizer a Jonas. Jonas, toma lá cuidado. Olha, tu vais ter um AVC, Jonas. Tu a zangar-te dessa maneira, acabas por ter um infarto do miocárdio. E depois então é que eu tenho de salvar, Jonas. E tu não, tu queres que eu te mate. Toma cuidado, Jonas. Olha que isso não leva a lado nenhum. No fundo, o que Deus está a dizer a Jonas é isto. Descontraiam, sorriam, porque o vosso orgulho transforma tudo numa farsa. É verdade. É a mais pura das verdades, é o nosso orgulho, é a maneira de nós pensarmos que temos a verdade absoluta, é a maneira de nós pensarmos que aquilo que nós dizemos é a verdade nua e crua e que muitas vezes a queremos impor aos outros, tal e qual como nós a vemos. É isso que faz de nós os pobres Jonas do século XXI. Sorriam porque, sobretudo, Deus é um Deus de surpresa. Se há alguém que sabe do que está a falar, sou eu. Quando eu tinha 15 anos, houve um diretor de jovens na minha igreja que teve uma ideia genial. Achava que nós éramos uns terroristas. Bom, não éramos nenhum meninos do coro, mas éramos uns adolescentes iguais aos outros. Bom, à parte o facto de eu vos ter dito que tinha saído da sala do 8º ano pela janela. Aos 15 eu já estava no 9º, já não fazia essas asneiras. Mas a verdade é que ele chegou ali e achou que nós precisávamos de um banho de religiosidade. Então arregimentou as hostes, fez um discurso jeitoso e nós ficámos a pensar que éramos os piores pecadores do mundo. E ali, naquele momento, decidiram-se uma série de regras. Passámos a viver com essas regras 3 anos. Por isso é que eu vos disse que eu sei do que é que estou a falar. 3 anos. Durante 3 anos nós não pudemos cumprimentar as meninas com um beijo. Era pecado. Durante 3 anos nós não podíamos comer peixe nem carne porque era pecado. Durante 3 anos nós só podíamos ajoelhar na igreja porque essa era a maneira correta de fazer orações. E ficámos conhecidos na igreja que eu frequentava como os santarrões. Mas eu não me importava, porque eu tinha uma boa resposta para os outros. Eu sou um santarrão, mas vocês são uns diabos. Era assim. Ao final de 3 anos, houve um clique. Eu acho que por aqui pelo Porto não passou esse senhor. Chamava-se Roland Lenoff. Era um conferencista norte-americano. Foi fazer umas conferências à Igreja Central de Lisboa. Eu estava no Barreiro. Como eu vos disse, nós não tínhamos muito dinheiro. Então eu juntei todas as mesadas, todo o dinheiro que a minha mãe me dava e os recados que eu fazia aos meus vizinhos, eu juntei todo aquele dinheiro para eu participar nessas conferências. E eu fui a essas conferências. E o que eu descobri nessas conferências foi um clique. Enquanto que eu lutei para que Deus se agradasse de mim, aquele homem dizia-me uma coisa muito simples: não precisas de fazer tudo o que tu pensas para que Deus se agrade de ti, porque Deus já se agrada de ti. E a minha vida mudou. Só que agora nós tínhamos um problema.
A coisa estava tão bem construída, que estava baseada num sistema que era o sistema da denúncia. Se um de nós pensasse em fazer uma coisa e dissesse ao outro, era denunciado ao grupo. Qual é a coisa mais importante para um adolescente? O grupo. E, portanto, nós tínhamos medo uns dos outros. Tínhamos medo uns dos outros. Tínhamos medo de nos trairmos uns aos outros. Mas houve alguém que ganhou coragem, foi falar com um amigo e disse assim, olha, desculpa lá, mas eu posso ser um traidor para o grupo, mas eu não vou continuar a viver assim. E eu e esse amigo fomos falar ao terceiro amigo, e ele já pensava à mesma maneira que nós, mas tínhamos todos medo de falar uns com os outros. E finalmente, quando nós, éramos 4, quando nós os 4 nos juntámos, dissemos assim, agora é que nós temos que ir dizer ao líder, que é para depois dizer ao outro grupo todo. E fomos ter com o líder. Dissemos, nós já não aguentamos mais isto. Não dá. A partir de hoje, eu vou cumprimentar as meninas outra vez com 2 beijinhos, e não me interessa se pensam que é pecado ou não. Eu vou orar na igreja de joelhos, de pé, sentado, conforme eu achar que fica bem. Eu vou. E todos nós estávamos a dizer aquilo. E de repente ele diz-nos assim, mas vocês agora já estão preparados. Era como se nos tivessem dado um tiro nos miolos. Pof! Não percebeu nada. Mas eu percebo. E por isso é que eu vos digo que sei daquilo que falo. Porque às vezes nós próprios como grupo, nós próprios como adventistas, nós próprios dentro da nossa igreja ou fora dela, nós constituímos às vezes grupinhos em que nós temos uma visão própria de Deus. É que tal como Jonas tinha. Qual era a visão que Jonas tinha de Deus? A visão que Jonas tinha de Deus era simples. Se ele disse até 40 dias e Nínive vai ser destruída, o que é que tem que acontecer? Tem que ser destruída, é simples. Mas ele sabia que Deus não era assim. Só que esta era a visão dele. Bom, e o que é que Jonas então vai fazer? Deus diz-lhe, é razoável essa tua ira, Jonas? Jonas não respondeu, mas ele foi fazer qualquer coisa. O que é que ele fez? Foi sentar. Diz o texto, Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma. Justamente ao oriente da cidade de Nínive, há uma elevação de onde se pode ver toda a cidade. E ele foi-se sentar ali. Para que é que ele se terá sentado ali? Ainda por cima diz a minha tradução que ele fez uma enramada. Não é enramada nenhuma, é uma cabana. Sukkot é uma cabana. Os judeus sabiam fazer cabanas. Aliás, eles têm uma festa que se chama a Festa das Cabanas. E a Festa das Cabanas o que é que comemora? A saída do povo de Israel para o Egito e a duração durante 40 anos. E eles comemoram que durante esses 40 anos Deus protegeu-os, Deus alimentou-os, Deus foi para eles um refúgio. Então Jonas fez uma cabana. Quem faz uma cabana tem intenções de permanecer ali. E porquê é que Jonas faz a cabana? Ora, nem mais, porque Jonas raciocina assim. Bom, Deus já se arrependeu uma vez. Eu agora orei, dei-lhe uma reprimenda, se calhar ele vai se arrepender outra vez. E afinal de contas, isto ainda vai acabar por acontecer. É este Jonas. Jonas é isto. Jonas acha que o Apocalipse tem que acontecer mesmo. Vocês conhecem aquelas pessoas que estão sempre a dizer mal da igreja? A igreja tem este defeito, a igreja tem aquele, a igreja tem o outro, e o mundo vai acabar. Para que vocês saibam, o mundo vai acabar. E vem o Apocalipse, e vem mais as profecias de Daniel, e vem não sei quantas pragas. A seguir, estas pessoas entram no seu carro confortável. Por acaso até é poluente, mas não faz mal, é confortável. Vão para casa, sentam-se no seu sofá, confortável. Tomam um chocolatinho, bem doce, acendem a televisão e o mundo deixou de ser tão mau. É assim. Muitas das pessoas que às vezes nós conhecemos são assim. Ora, o que é que este Jonas vai fazer? Ele vai se sentar à espera que a coisa aconteça. E agora Deus não tem outro remédio. É assim que tu queres, Jonas? É assim que vai ser. Pelo que o texto diz, então fez o Senhor Deus nascer, como é que dizem as vossas traduções? Uma planta. Ops, eu ouvi uma aboboreira. Noutras traduções diz uma aboboreira. Vocês vão ficar a saber o que é. Kikaion. É um kikaion.
Em hebraico, kikayon. Como é que isto se traduz? Não sei. Não há ninguém que saiba. Esse é que é o problema. A palavra é kikayon. Uns traduzem por aboboreira, outros traduzem por figueira. Finalmente descobriram uma coisa que não é carne nem peixe, é planta. Mas também não é a tradução de kikayon. Eu, depois de muito pensar, já sei o que é um kikayon. Um kikayon é um ovni. Objeto vegetal não identificado. É isto que é um kikayon. Deus faz nascer um kikayon, de maneira que agora o Jonas está nas 7 quintas. Tem uma cabana, tem um kikayon, porreiro, agora é que eu estou bem. Mas Deus faz outra coisa. Faz aparecer um verme de uma espécie que eu não sei qual é, mas de uns vermes mesmo terríveis, 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 que quando pica o kikayon esvazia, seca. E é isso que acontece. Deus pica o kikayon e o Jonas fica ali a torrar ao sol. É engraçado. A única destruição que se deu nos arredores de Nínive durante estes dias todos foi o kikayon. Ele estava à espera que fosse a cidade de Nínive e o que acabou por se destruir foi o kikayon. E agora o Jonas tem um duplo problema. Ficou sem sombra, ainda por cima a Bíblia diz que Deus fez vir um vento oriental daqueles bem quentes. O Jonas com o vento oriental, com o sol na cabecinha, o que é que ele volta a dizer? Melhor me é morrer, versículo 8, do que viver. É um suicidário militante, o Jonas. Lá está ele outra vez a pedir a morte. Agora sim. Agora é o momento que Deus tem. E Deus, diz o versículo 9, perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? É quase a mesma pergunta, mas tem uma diferença. Ainda há bocadinho Deus disse-lhe: Jonas, é razoável essa tua ira por causa de Nínive? Agora não. Agora Deus diz-lhe: Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu: é razoável a minha ira até à morte. E Deus vai ter que lhe dizer: mas Jonas, eu perceberia que tu ficasses zangado se tu tivesses cultivado a planta, se tu tivesses regado a planta, se tu tivesses cuidado da planta. Mas não, Jonas, tu não fizeste nada disso. É que eu compreendo quando as pessoas investem tudo o que têm em qualquer coisa e de repente, por circunstâncias adversas, elas assistem à destruição daquilo que elas criaram. Eu compreendo a frustração e compreendo a ira destas pessoas. Mas, Jonas, tu não fizeste nada pela planta. Agora, vamos lá pensar bem, Jonas. Diz Deus a Jonas. É que ali ao lado, quantos ninivitas é que estão? 120 mil. 120 mil ninivitas, Jonas. E esses, eu tenho dado ao trabalho por eles. Esses eu amo, eu educo-os, eu tento fazer deles boas pessoas, eu esforço-me. É verdade que eles não têm razão em ser os brutos que são. Mas também é verdade que nunca tiveram ninguém que os ensinasse de maneira diferente. Mas tu tiveste, Jonas. Tu tiveste uma boa educação, tu foste um profeta. Agora diz-me lá, quando eu te mandei ir para a direita, para onde é que tu fostes? Para a esquerda. Portanto, Jonas, tu não és muito melhor que estes ninivitas, pois não. E Jonas acaba este livro de uma maneira interessante. É uma pergunta que Deus faz a Jonas, versículo 11. Não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Tu queres que eu destrua isto tudo assim, Jonas? De repente? Achas que era bom? Sabem qual é o problema de Jonas? Qual era o problema de Jonas? É que ele não conseguia ver para lá da letra. Jonas não conseguia ver para lá da letra.
Na verdade, os irmãos vão-me dizer com muita calma e tranquilidade que, afinal de contas, esta profecia era condicional. E era. É que há 3 tipos de maneiras de nós reconhecermos que uma profecia é condicional. Em primeiro lugar, se a profecia tiver uma condição, é óbvio, ela é condicional. Em segundo lugar, se a profecia antecipar uma resposta das pessoas e essas pessoas tiverem essa resposta, a profecia é condicional. E em terceiro lugar, se a profecia se fizer no âmbito de uma aliança, também é condicional. E nesse caso a profecia não se cumpre. Com isto, eu estou-vos a dizer que não estou a pensar que as profecias do Apocalipse não se vão cumprir. Não poderia dizer uma coisa dessa. Mas posso-vos dizer é que nós temos que ter cuidado, porque nós ainda não sabemos é como é que elas se vão cumprir. E esse é talvez um dos problemas que nós temos. É que nós já vemos o fim antes dele ter acontecido. Até já vemos mais do que às vezes os próprios profetas. Esse é que está o erro. As profecias estão lá. Eu sei que elas se vão cumprir, eu só não sei é o como. Tenho uma pequena ideia, mas como dizia um autor, é bom que a minha pequena ideia continue pequena. E há um senhor que se chama-se Jacques Ellul. Este Jacques Ellul escreveu o seguinte neste final do livro de Jonas. O final do livro de Jonas, diz ele, não tem conclusão. E a questão final não tem resposta. A não ser a resposta daquele que compreende a completa misericórdia de Deus. É verdade. É um livro que termina com uma pergunta. Uma pergunta que é aberta. Uma pergunta à qual Jonas, certamente durante toda a sua vida, porque ele só escreveu o livro depois de regressar de Israel, uma pergunta que o acompanhou toda a sua vida. Uma pergunta que nos acompanhará a nós toda a nossa vida, se nós realmente percebermos e compreendermos a completa misericórdia de Deus. É que sabem o que é que nós acabamos por descobrir ao longo da nossa vida? O que nós acabamos muitas vezes por descobrir ao longo da nossa vida é o seguinte: graças a Deus porque Ele é tão misericordioso para comigo. Às vezes, nós não somos tão misericordiosos para com aqueles que erram. Graças a Deus porque Ele me perdoa os meus pecados. Às vezes, nós não somos capazes de perdoar na mesma medida aqueles que erram. O livro de Jonas termina com esta pergunta: não haveria eu, Jonas, de ter compaixão destas pessoas? E já agora uma perspectiva ecológica daqueles animais. E isto pode nos ajudar a perceber o amargo de coração que Deus um dia terá quando, ao voltar, não puder salvar toda a humanidade. Nós ainda não percebemos isso. Ainda não percebemos a tristeza que Deus sentirá no dia em que, ao voltar, não conseguir salvar toda a humanidade. Porque, na verdade, isso era o que Ele mais desejava. Na verdade, isso é o que Ele mais deseja. E eu espero que nós tenhamos aprendido com Jonas esta lição. Não é a nossa visão. Não é a nossa visão de Deus que determina quem Ele é. É que Ele é mesmo assim. Nós é que temos que aprender. E temos que aprender de novo. Que graças a Deus, Ele é assim para nós. Ele é assim para os outros. Que Deus nos ajude.
Levantemo-nos para orar. Nosso Deus e Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, por aquilo que tu és. Nós te agradecemos porque tu realmente és um Deus compassivo, benigno, bondoso, tardio em irar-se, que ao culpado não tens por inocente, mas que ao inocente também tu não tens por culpado. Te agradecemos por esta visão de ti próprio que tu destes a Jonas. E te agradecemos, sobretudo, porque tu queres fazer-nos ver mais além. Tu queres nos fazer compreender quem realmente és tu, para que nós saibamos também transmitir aos outros aquele que nós dizemos amar. E por isso ajuda-nos na nossa leitura da tua palavra, no nosso estudo da tua palavra, a sabermos encontrar-te e a reconhecermos-te em todos os nossos caminhos. Ilumina o nosso entendimento e ajuda-nos para que cada vez mais tenhamos uma visão mais esclarecida da tua pessoa e daquilo que tu és para cada um de nós. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Convido assim todos a estarem aqui presentes amanhã, sendo que amanhã tem a particularidade de começar às 8 da noite, que possam todos ter uma viagem segura. Permaneça com Deus.